Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse é o É Tudo Culpa da Cultura, um podcast de um antropólogo com outros antropólogos para não antropólogos. Aqui você vai descobrir que seus hábitos, formas de pensar, preferências e até mesmo suas angústias são, de algum modo, culpa da cultura. Calma lá, eu te explico. De novo, hein? De novo. A cultura nada mais é do que uma maçaroca de sentidos construída coletivamente, com força de te dar um lugar no mundo. É o que te permite viver junto dos outros. A gente inventa a cultura do mesmo modo que ela nos inventa. Nessa temporada, você vai descobrir como seus incômodos, seus desejos e insatisfações com o próprio corpo são fortemente guiados e moldados pelas forças culturais. Escuta. Todas as vezes que você sonha em ter a bunda da Graciane Barbosa, pensa em ter a boca da Anitta, decide ter o peito da Inês Brasil ou quer o tanquinho do Cauã Raymond, tem culpa da cultura aí. Olha, mas o mais importante de tudo, quando você quer isso, mas não consegue, você pode ficar tranquilo a partir de agora. Não é por maldade divina, não é por imposição biológica ou por desleixo seu. Você já sabe, né? É tudo culpa da cultura. Bárbara Pires, o que é o corpo? Olha, Michel, o corpo pode ter muitos significados, mas, do meu ponto de vista, o corpo é matéria, o corpo é carne, ele é materialidade. Essa anatomia, mais básica de um humano. Mas para a gente entender o que ela também é, a gente precisa associar outros significados para dar a compreensão de que corpo a gente está falando em um dado momento, em um dado contexto. Realmente eu acho muito importante a gente rastrear essa interpretação e delimitação de corpo ao longo do tempo. Essa visão é muito próxima, né, da antropóloga Donna Haraway, não é mesmo? Pra quem não conhece aqui, a Donna é aquela intelectual americana, feminista, né? A mulher que sabe tudo, né? Estudou biologia, filosofia, antropologia, o raio que o valha. E ali nos anos 80, ela vai lançar um livraço que pode ser comprado ainda hoje em qualquer livraria, que é o Manifesto Ciborgue, né? Tá pra tudo quanto é lado, no outro dia mesmo eu vi. Mas, Bárbara, explica aqui pra gente do que ela fala mesmo, hein? Ela fala que nesse momento mais contemporâneo, nós estamos inseridos e conscientes sobre o que significa ter um corpo historicamente constituído. Estamos? Mas o que ela quer dizer com isso? Isso significa dizer que existem saberes, poderes, Uhum. tecnologias que enquadram, moldam e regulam esse corpo, essa ideia de corpo ao longo do tempo. Isso se transforma. E aí, como essa ideia de matéria, de carne, de materialidade, se transforma em pessoa. Eu gosto muito dessa expressão porque ela indica que o corpo não é só matéria. O seu significado, os seus contornos, eles precisam existir por meio do discurso. Se tudo é discurso, então o que é, então, todas essas matérias que a gente toma como biológico, como natureza? É porque, para a gente entender o que é real, o que é matéria, o que é biologia mesmo, a gente precisa de linguagem, a gente precisa de estruturas de pensamento, a gente precisa de categorias elementares, que formam esse entendimento sobre o que é a natureza, a humanidade, para a gente definir, então, o que é esse corpo, como a gente vai interpretar ele ao longo desse tempo. Alô, doutores, hein? Não fiquem chateados, não fiquem chateados. Bem, eu vou explicar. Porque lá no episódio do Corpo Exausto, em que a gente falou sobre dor, e nesse último episódio, com a Ana Paula dos Reis, que a gente falou sobre menopausa, os herdeiros de Hipócrates, os médicos, desceram do Olimpo da medicina para nos questionar, mas não fizeram isso sozinho não, tá? Fizeram isso junto dos pacientes. Começaram a perguntar: se é tudo culpa da cultura, então não tem doença biológica, é só cultura. Aí os pacientes: se a menopausa é um fenômeno cultural, já que no Japão elas não sentem fogacho, pipipi, papapá, papapá. Como é que você explica as ondas de calor no meio do nada e o suor exagerado que eu sinto? Calma. O que a Bárbara está tentando te explicar aqui, com uma sabedoria gigante, gênia, que ela sabe das coisas aqui muito, muito melhor do que eu, é que é óbvio que a última menstruação existe e é óbvio que as transformações hormonais acompanham a tua vida e a minha vida e a vida de todo mundo. Elas são importantes, são reais, fazem parte do campo da matéria. Mas o ponto aqui é que sem a cultura, sem uma formação de um vocabulário, sem ter um enquadramento para entender o mundo passado, de geração a geração, a gente sente, mas a gente nem sabe o que está sentindo. Eu vou repetir: sem a cultura, você sente,
mas você não consegue nem entender o que está sentindo. A matéria sem a cultura, ela não consegue te dizer nada. A gente tem que treinar o ouvido, treinar a forma como lemos o próprio corpo para entender o que o corpo está querendo dizer. Eu vou te dar um exemplo. Andropausa. Andropausa. Não é menopausa não, hein? Andropausa. Andropausa é a menopausa dos homens. Em determinado momento, os níveis de testosterona caem, eles sentem também uma diminuição da libido, uma fadiga maior, a perda de massa muscular, o aumento de gordura no corpo. E isso vale uma consulta? Não. Ninguém vai para médico. Eles sentam com os amigos no boteco e falam: irmão, tô sem nenhum tesão na vida. Não. Não fazem isso. Eles escrevem livros para ajudar os outros homens a lidar com a fadiga e a viver a outra fase da vida? Não. Também não fazem. Eles sabem a idade certa, mais ou menos, que esse negócio acontece e aí ficam tensos à espera da derrocada dos hormônios? Não. Ninguém perde uma noite de sono. Eles dão entrevistas dizendo que esqueceram coisas quando entraram na andropausa? Não, também não fazem isso. O resultado é, só com a biologia, só com a matéria do teu corpo, sem significados atribuídos pela cultura, os homens vivem, mas não entendem. E por conta disso, esse momento passa batido, sem nem perceberem. Ah, Michel, eu discordo. Tá bom, você pode discordar. O que você não pode sair daqui desse podcast é sem entender. Então eu vou te dar mais um exemplinho. Você tem fome? Sim, você tem fome. Teu corpo aí precisa dos nutrientes para viver, você tem que alimentar os músculos, levar alimento para as células, teu suco gástrico está lá preparado para receber alguma coisa que faça teu corpo continuar funcionando, porque ele precisa, né, continuar funcionando. Aí você sente o estômago roncar. Um estômago que ronca em Paris às 9 da manhã é o mesmo estômago que ronca no Japão às 10. E é o mesmo estômago que ronca, sei lá, no centro de São Paulo, na barriga de alguém que está com o umbigo encostado no balcão da padaria. Só que em Paris, por conta da cultura, acredita-se que a solução, a melhor solução, a única solução possível, é um croissant esfarelado, sabe? Daquele que suja a ponta do teu dedo com manteiga, com mais manteiga ainda. No Japão, é um lamen bem temperado, que o pessoal fica fazendo aquele barulhinho para dar conta de dizer que está se satisfazendo com aquilo que está comendo. E em São Paulo, tudo terminará num pão na chapa com requeijão na entrada, com aquela casquinha bem durinha para te fazer feliz. Então a fome estava lá, mas você só conseguiu dar conta daquilo que é matéria, daquilo que é a natureza, daquilo que teu corpo pedia, através da cultura. Bem, queridos, aceitem. Sem cultura, tu não chupa nem um chicabom. E a mesma coisa com o sexo. Então, esse sexo vai ser materializado ao longo do tempo, nesse processo repetitivo, que tanto é simbólico como também é material, passando então a ser considerado como um próprio ideal regulatório, vamos dizer assim, né? Uma norma, que aí vai delimitar essas fronteiras do corpo possível em cada momento. E outro autor muito utilizado, que é o Michel Foucault, quando a gente passeia pela construção da clínica, da medicina, dos hospitais. Foucault é o Michel Foucault, né? Um filósofo. O maior sabe-tudo, o maior cabeção da segunda metade do século XX na França. Filósofo, mas estudou sexualidade, corpos, loucura, presídio, biopolítica e qualquer outra coisa que já passou pela tua cabeça. Sim, você pensou, mas fica tranquilo que não precisa pensar mais. O Foucault foi lá, pensou, escreveu um livro sobre o tema, antes mesmo de você achar que tinha uma boa ideia. O homem era crânio, hein? Cabeção. Ele vai fazendo essa genealogia do aparato regulatório dos Estados nacionais, que não só restringiam, criminalizavam alguns corpos, né, algumas formas de pessoa, por exemplo, a homossexualidade, né, os antigos invertidos, como eram chamados naquela virada do século XIX para o século XX, mas que também esses saberes, essas tecnologias produziam, incitavam, modulavam essas formas desejáveis de ter um corpo, de ser um indivíduo, né, de construir um cidadão e, consequentemente, de produzir família e também nação. Então, acho que passar pela construção do que é o corpo através desses saberes e tecnologias faz muito sentido para também entender hoje sobre essas disputas do que é um corpo saudável, do que é um corpo bonito, do que é um corpo digno de ser vivido hoje na nossa vida, né, na nossa realidade compartilhada. Bárbara Pires é doutora em antropologia pelo Museu Nacional, uma das instituições de ensino mais tradicionais do país e com reconhecimento internacional pelo ensino de boa antropologia.
Ainda no ensino médio, a Bárbara entendeu que não era igual aos outros alunos, não. Enquanto as turmas estavam lá se dividindo entre quem gosta de humanas, de ciências biológicas e exatas, ela amava história, filosofia, sociologia e biologia. Sim, biologia. Alguém disse, mas aí não pode. Como é que alguém vai gostar das humanas, ler sem parar livros de sociologia ou tratados de filosofia, mas vai se meter a gostar de biologia? Não pode. Não é normal. Bem, não é normal nas ciências normais, mas na antropologia pode tudo. E foi assim que, desde a graduação em ciências sociais, ela se dedica a pesquisar como é que a cultura se mistura com a biologia, como essa tensão entre a natureza e a cultura são tão centrais ao pensamento ocidental e tem gerado uma dor de cabeça danada por aí. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre as suas pesquisas com os intersexuais, indivíduos que nascem com alguma ambiguidade nos órgãos reprodutivos pouco desenvolvidos, ou com pênis, mas tem ovários, ou vice-versa, com taxas hormonais mais próximas do outro sexo e por aí vai. Para além da importância da gente falar sobre esse grupo de indivíduos pouco tratado nos meios de comunicação, a Bárbara Pires nos mostra como uma marca sexual é central, é fundamental para determinar a nossa entrada na vida social. Sem saber em qual dos lados nos enquadramos no pensamento binário que divide bebês entre meninos e meninas, não é possível ganhar um nome, ser registrado lá no cartório, ganhar uma roupinha da família e entrar no mundo. Por meio do entendimento dos intersexuais, a gente consegue perceber como a nossa vida está dividida entre esses dois grupos e como isso gera um bocado de angústias e sofrimentos sociais enormes. Bárbara é hábil em traduzir o drama vivido pelos seus interlocutores de pesquisa para os nossos ouvidos e nos mostrar como podemos nos ver e nos entender nos dramas vividos pelos outros. Enfim, com boa tradução e habilidade de manejar como ninguém a alteridade, não tinha como não dar em boa antropologia. Bárbara, e como é que você caiu na antropologia, hein? Já gostava muito de história, de filosofia, de biologia. Você gostava de história, de filosofia e biologia? Olha, não é muito comum, né? A gente tem interesses que vão das ciências humanas às biológicas. Mas aí você vai e cai na antropologia, né? Por que você não foi para veterinária, sei lá? Pois é, mas então, eu pensei em fazer medicina. Ah, tá. Começou a fazer sentido. Mas eu era muito ruim com exatas, com matemática, física especialmente, que era obrigatória. Então, eu já lia muito, gostava muito dessa interseção da história com a biologia, e ciências sociais apareceu como uma possibilidade, porque eu já estava muito apaixonada pelo tema, de entender um pouco dessas construções de saberes mesmo. Eu acho que eu sou muito apaixonada por descobrir como a gente vai mudando as mesmas perguntas com essas mesmas questões sobre quem somos, como a gente faz corpo, como a gente faz humanidade ao longo do tempo. Eu entrei para as ciências sociais e uma das primeiras matérias que eu fiz foi com a professora Beatriz Herédia. Beatriz Herédia foi uma antropóloga importante, professora da UFRJ e com anos de estudo na antropologia da política e do campesinato brasileiro. E assim, ela dava aulas incríveis, muito boas. E eu lembro que ela pediu, então, de uma descrição de campo. E aí, já eu era, né, uma menina que também tinha umas questões de pensar e se angustiar e de querer responder sobre políticas LGBTI, né? Sou uma mulher lésbica que tem muito interesse, então, com esses temas. E a gente buscou, eu e colegas do começo da graduação, fazer uma etnografia, uma noite etnográfica, num bar da Lapa chamado Sal e Pimenta. Já fechado. Era um espaço muito conhecido ali nos anos 2000, de socialização GLS, vamos dizer assim. Olha, eu não achei nenhum vídeo no TikTok, no Twitter, no YouTube, em buraco nenhum, sobre esse bar. Mas eu consegui encontrar o logo e posso te descrever. Sal e Pimenta estava escrito com letras góticas. Góticas mesmo, sabe? Meio Castelo Rá-Tim-Bum misturado com o Corcunda de Notre Dame. Em cima, assim, apoiado na pontinha, tinha um chapéu de malandro, tipo do Zé Pilintra. Embaixo, na base, uma pimenta enorme, fálica, envolta num arco-íris, símbolo, né, da comunidade LGBTQIA+. Devia ser animado o negócio, hein? E a gente começou a observar de uma maneira que a gente faz aquele estranhamento de um olhar que já era muito rotineirizado. E aí
Foi uma experiência muito boa, porque a gente começou a fazer uma leitura através de olhares, né? Então, a escrita foi tentando exemplificar um pouco dos olhares de ir nesse ambiente. Opa, busca dos olhares dos outros, ou busca por outros olhares. Essa é a base do nosso trabalho, né? É a tal da busca do ponto de vista nativo. Isso aqui dá papo para mais de 100 anos de antropologia, em que os antropólogos estão, até hoje, se debatendo para entender verdadeiramente o que isso quer dizer. Mas, para você que é não antropólogo, isso nada mais é do que a busca ou a tentativa de capturar a maneira como os outros classificam o mundo e que sentidos atribuem às próprias ações e à própria vida. Deu essa sensação de que eu estava fazendo etnografia mesmo. E logo no final da graduação, você vai se aproximando do tema do intersexo, né? Antes da gente entender melhor o que é ser intersexo do ponto de vista da nossa sociedade, como é que a tua trajetória te jogou nesse tema? Assim, como é que o campo te capturou? Eu fiz graduação no IFIX, que é na UFRJ, é um campo compartilhado com a História e a Filosofia, no centro do Rio, e eu pegava eletivas nesses cursos. IFIX é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, um dos centros de estudo em ciências sociais mais tradicionais do país. E uma das eletivas foi sobre Foucault, Michel Foucault. E a gente leu também trechos dos Anormais. E aí depois também fazer uma leitura sobre os Diários de Herculine Barban, que é uma personagem intersexo muito importante, que ele organiza esse diário, também fazendo uma curadoria de textos jurídicos, médicos daquela época. E aí eu fiquei muito interessada nesse tema e comecei a investigar ali um pouco, né, dessa temática intersexo, pensando então nessa questão dos limites, né, dos rompimentos de fronteiras, nessa mistura entre o que a gente espera que seja esse corpo binário. Te ensinaram a acreditar nisso, né? Por centenas de anos, a gente foi treinado a pensar que só tem 2 corpos possíveis, 2 gêneros, mas na real todo mundo já sabe que não é isso, né? Os corpos nunca são iguais, nunca. Ninguém tem o mesmo tamanho de nada, nem o mesmo formato, seja lá o que esteja passando pela sua cabeça. Mas ó, a biologia martelou tanto que todo mundo tem que se enquadrar nesses 2 modelos e continua martelando aí que a gente acredita. Só que a realidade vai lá e se impõe. Escuta aqui o que a Bárbara vai te contar. Nem na nossa vida cotidiana simbólica, o que a gente às vezes usa, né? Roupas mais masculinas, roupas mais femininas, as formas da gente se colocar afetiva e sexualmente, mas também nem na própria biologia. A gente tem essa variedade intersexo, é muito marginalizada, escondida. E desde o nascimento, a medicina vai estar lá, né? De prontidão, para classificar, organizar e tentar resolver esse, sei lá, desvio, né? E aqui, óbvio, eu falo desvio com muitas aspas. E a gente acha que é só anormal e tá tudo bem tratar e corrigir bem cedinho do corpo dessas crianças. Mas, na verdade, é uma construção de como esses saberes vão operando para fazer essa correção cada vez mais precoce e essa aparência de uma organização muito binária do que, na verdade, é uma variação muito mais comum de como nossos corpos são muito mais diversos na vida real. Bárbara, mas explica pra gente, assim, o que é um intersexo, quem são os intersexuais, o que é essa intersexualidade? A intersexualidade, a gente pode entender como essa diferença que é tomada na nossa sociedade como anormal, mas que, na verdade, é uma variedade biológica que existe. A sexualidade aparece biologicamente como variações desse corpo biológico em termos hormonais, em termos gonadais, em termos cromossômicos. Calma. Gonodais. Não é doença, hein? Não é doença. As gônadas são a parte do teu corpo responsável por produzir as células sexuais. É o que produz os óvulos nos corpos de uns e os espermatozoides nos corpos dos outros. E aí, às vezes, aparece com uma genitália ambígua, que é uma questão de mediação e manejo dentro dos hospitais, né? Eu pesquisei um pouco isso, entendendo como essas especialidades médicas faziam os atendimentos, né, em famílias que tinham bebês com ambiguidade genital. Eu sou bem analfabeto nesse tema. E acho que os ouvintes também devem ser, né? Porque é um assunto pouco tratado, né? Nos órgãos de comunicação, a gente ouve pouco falar desse negócio. Então vamos devagar aqui. Essa ambiguidade genital, que é o que antigamente a gente chamava de hermafrodita, o indivíduo que nasce com 2 órgãos sexuais, sei lá, uma vagina e um pênis, pra gente ficar aqui com os termos da medicina, me explica um pouquinho melhor. Essa palavra do hermafrodita, quando a gente imagina, né, a gente pensa que é uma pessoa que nasce com os 2 sexos, com os 2 órgãos reprodutivos e a possibilidade de
ser uma pessoa completamente ambígua. Eles existem, mas são muito raros. E mesmo quando acontece de ter as duas gônadas, normalmente elas não são capazes de terem fertilidade. Então, nesses casos muito raros que acontecem de um corpo habitar, né, essas duas gônadas, então ovários e testículos, não tem a possibilidade de fertilidade. Ah, então a intersexualidade, ela não tá só nos órgãos reprodutivos, como o senso comum tá pensando, como eu mesmo pensava, né? Normalmente são casos de pequenas variações genéticas. Então, vamos dizer assim, quando alguém tem uma taxa de hormônios masculinos, né? Então, nasce um bebezinho, só que aquele corpinho não recebeu suficiente hormônio masculino. Então, ele nasce pouco virilizado. Isso é um caso já de intersexualidade. Algumas situações, essa ambiguidade na genitália é muito aparente, então é uma genitália que é pouco desenvolvida, não chega a ter um pênis muito crescido, o saco escrotal às vezes não é tão desenvolvido, e aí você precisa fazer uma intervenção médica, né? A medicina começa a corrigir esse corpo para deixar ele cada vez mais binário, masculino, a partir da expectativa social que a gente entende do que seria esse corpo masculino. Mas não é um risco de vida, é apenas uma variação biológica que forma corpos que às vezes não são tão masculinos como entendemos que aquele desenvolvimento permite ser. Que demais, porque não é um risco de vida biológica, mas é um risco que é colocado para a vida social desse indivíduo, né? Uma série de questionamentos que a família vai ter que lidar. Então, por conta disso, eles correm a beça para resolver esse negócio. Eu posso imaginar que essas variações e essas múltiplas possibilidades de ser intersexo estão aí. Eu posso ter, sei lá, um órgão sexual masculino, mas não ter a gônada esperada. Ou você pode ter a gônada, mas não ter o hormônio. Ou você pode ter o hormônio, mas não ter o cromossomo. Sei lá. As variedades são múltiplas, né? Mas os médicos, a família e a sociedade estão ali na expectativa, de olho, para ver se o fulano vai se desenvolver da forma como a sociedade quer ou espera que ele se desenvolva, né? Que loucura. Tem mais de 40 possibilidades de corpos intersexos, de condições de intersexualidade. É um guarda-chuva mesmo terminológico, né, a ideia de intersexualidade. A própria medicina, ela prefere o termo diferenças do desenvolvimento do sexo. Então, já é uma outra expressão que eles usam para identificar um pouco dessa variedade de condições que abriga na intersexualidade. Mas aí, dentro do esporte, ele é trabalhado de uma outra maneira. Esse é o teu tema do doutorado, né? Que a gente vai chegar nele daqui a pouquinho. Mas já dá um adianto pra gente aí. Já são atletas que chegam, né, na vida adulta sem saber que tem uma condição de intersexualidade. Por isso, porque às vezes não é uma genitália ambígua, né? Não tem uma aparência física que você, ao nascer, identifique essa condição. E como não é aparente, o atleta só vai ter ideias do que é ou do que não é, sei lá, depois, né? Porque a gente não tá falando do plano da observação direta, né, do corpo, quando fulano nasce e a gente vê que tem algo que tá fugindo àquilo que se espera em termos desse padrão estipulado pela medicina ou pela biologia, né? É algo que só vai ser visível em exames médicos, né? E algo que só vai ser visível a partir de uma acusação de que aquele fulano ou aquela fulana não se comporta, né, da maneira como deveria se comportar. Porque quando você tava falando dessa coisa dos discursos, né, que a sociedade vai produzindo e das normas que a sociedade vai produzindo para regular os corpos, né, e definir os rumos e as trajetórias desses indivíduos, a gente não pode esquecer algo que tem feito cada vez mais sucesso nos últimos tempos, que é o que inaugura, de algum modo, a passagem de um feto para alguém que vai ganhando alguma personalidade antes mesmo de vir ao mundo, que é o tal do chá revelação. Né? Então, a nossa subjetividade ou a sua personalidade, diferente da sua mãe, ela se inaugura com a identificação de ser menino ou menina, né? Isso se faz através de uma análise desse corpo. Exatamente. Todo mundo faz, a gente está inserido nesse lugar onde a imagem, no caso um ultrassom, né? Ele já identifica essa expectativa do sexo biológico e aí do gênero também, que vai ser, né, repetido, socializado, incorporado nessa criança, a partir desses códigos que são de feminilidades e de masculinidades, que precisam estar bem delimitados, né? Menino veste azul e menina veste rosa! Olha quem voltou, hein? Ela tá em todos os episódios. Jesus Cristo. Desconjura. Damares. A gente sai de um tempo que só se descobria, sei lá, que era menino ou menina no parto,
e as maternidades tinham um boneco, uma boneca lá, para a família que estava acompanhando o parto de longe, saber logo que nascessem, né? Quando fulano nascia, se era menino ou era menina. A gente passou depois pro movimento com a ultrassonografia para descobrir se esse negócio era menino ou menina com 3 meses, 4 meses, sei lá quantos meses era. E agora tem esses exames que você pode descobrir com pouquíssimas semanas, até o pessoal que tá fazendo inseminação artificial é que tem o direito de escolher, né? Faz um bagulho do exame no óvulo, no fecundado, para descobrir antes de fecundar se aquilo é menino ou é menina. É discurso da medicina e das técnicas médicas produzindo corpo a todo momento. Eu acho que os casos de bebezinho são muito Uhum. ilustrativos, né, pra gente entender como que essa medicina, essa ciência e a nossa própria sociedade conforma, de fato, a própria matéria, a própria biologia, né? Como essa ideia de construção de corpo, ela tá nessa reprodução que a gente está observando nesses casos de atendimento de bebês com ambiguidade genital. E você tem alguma história de campo interessante aí? Teve uma situação de um bebezinho que nasceu assim, uma ambiguidade, e ele ficou 6 meses fazendo um tratamento num ambulatório pediátrico que eu acompanhei, e uma das questões era que não tinha, então, orçamento, né, um hospital público, para fazer essa testagem genética e identificar de fato qual era a condição de intersexualidade do bebê. Identificar se era menino ou menina do ponto de vista da biologia, claro, né? Um dos protocolos de manejo da clínica é fazer, então, um teste hormonal para entender se aquele bebezinho, sexo biológico, cromossômico masculino, então o XY, se ele seria capaz de virilizar como se espera de um corpo masculino. E aí o teste que fizeram foi aplicar a cada 1 mês, então por 3 meses, uma ampola de testosterona sintética no bebê para ver se ele virilizava e o pênis pouco desenvolvido conseguiria desenvolver e aí, consequentemente, entenderem que ele teria receptividade hormonal a partir da puberdade, que é quando os hormônios aumentam, e aí ele recebe mais hormônios androgênicos e, consequentemente, consegue virilizar dentro, né, do tipo ideal masculino. E eles anteciparam, então, isso. Eles fizeram esses testes que acontecem normalmente de forma orgânica na puberdade, no nosso corpo, com um bebezinho de 6 meses de idade. Então, esse era um protocolo padrão para você identificar se nesse caso de um bebezinho XY, ele poderia ser designado e criado como menino e não como menina, num caso de intersexualidade genital ambígua. Fazer testes de aplicação de hormônios sintéticos e ver se aquele corpo viriliza. E aí, com isso, foi encaminhado, então, como ele virilizou, para a urologia pediátrica para ele fazer um ajuste da genitália e acelerar um pouco essa estética para a genitália se tornar completamente masculina, como se espera de um menino. Então a sociedade vai lá nesse momento e vaticina, né? É homem, exatamente. Então, por favor, se comporte como homem, haja como homem, pensa como homem, seja um homem como homem. Que loucura. E aí eu fiquei pensando aqui, enquanto não se sabe se é menino ou menina, chama do quê? Porque dar um nome para um filho é parte importante nesse processo de inscrição de gênero, né, numa criança. Nome de menino é dado para os meninos, o nome de menina é dado para as meninas. E nomes ambíguos, sei lá, Darcy, Jaci, outros tantos, que não tem, assim, gênero marcado, em geral, quando a gente ouve, a gente fica rindo, né, porque meio quinta série, porque você fica meio em dúvida, né, essa ambiguidade causa esse riso mesmo, o xiste, né. Como é que os pais e os médicos, Bárbara, chamavam esses bebezinhos quando eles não tinham ainda sido inseridos dentro dessa lógica dicotômica sexual que a sociedade ocidental inventou há tempos atrás, né? Eles chamavam do quê? Era chamado de bebê. E aí depois a família, quando começou os testes e a virilizar, começou a chamar já com o nome masculino. As roupinhas eram uma roupinha assim, amarela, roxa, aí depois começaram a levar o bebê de azul. Então você tem toda uma composição ali de cultura, né? Que você vai indo por outros caminhos, que é a linguagem, que é a vestimenta, que é a expressão de gênero e as relações sociais, reforçando o que a ciência também está reforçando, de certa maneira. É menino ou menina olhando a genitália do bebezinho que nasce. A imagem, né, no ultrassom ajuda a gente ter essa antecipação do sexo e do gênero, mas é quando nasce, você observa aquela genitália e garante que vai ser uma funcionalidade para fins reprodutivos sexuais da heterossexualidade compulsória, porque essa questão do funcionamento para a reprodução da matriz heteronormativa, que fazem com que essa lógica se repita nessa atualização
de corpos ambíguos em corpos essencialmente como meninos e meninas em tipos perfeitos, Hum. né? Onde essa medicina considera que sejam genitálias Uhum. perfeitas. Eu acho maravilhoso isso, porque um discurso só não basta, né? Não adianta só a ciência lá e dizer é menino, né? Não, a ciência tem que dizer que é um menino, a moda tem que ajudar a defender que é um menino, a mãe e o pai tem que dizer por aí, olha meu meninão. Tem todo um esforço gigantesco aqui para esse corpo, né, ganhar essa identidade ou ganhar esse contorno, que a sociedade tá um trabalho coletivo, né? Importantíssimo. Completamente, é super coletivo. E isso aparece em outros lugares, então, na escola, né, na socialização dos brinquedinhos que vão usar para meninos e meninas, então, meninos jogando mais bola, futebol, meninas mais com boneca, cuidando de casa, então, você vai fazendo gênero e fazendo corpo a partir dessas separações, dessas brincadeiras, desses usos do corpo, das vestimentas e de como a gente vai reforçando com linguagem, com socialização, essas diferenças, que se tornam desigualdades depois. Reparem, diferença tá dada. O problema é quando a diferença inventa desigualdade. Presta atenção, a gente está falando de diferença, mas como é que diferenças produzem e reproduzem a todo momento desigualdades sociais? Não preciso falar mais nada, né? Todo esse debate aí é importante, né, de mulheres trans, homens trans, pessoas trans, em que lugar se inserem, estão muito presentes no esporte, né? Para além, sei lá, eu acho que tem dois campos que a sociedade se mobiliza para questionar ou para deter a entrada de pessoas trans, que é ou na questão dos banheiros, que nas redes sociais a gente tem visto cada vez mais uma série de imbrólios nesse lugar, né? Em qual banheiro você pode ir. Agora, um outro debate também fortíssimo é no esporte, né? Se o fulano ou a fulana pode ir no futebol masculino, no feminino, no arco e flecha masculino e no feminino. O esporte é um lugar muito, muito determinante na construção dessas diferenças, na reprodução dessas diferenças, né? Aí quando a intersexualidade entra no reino do esporte e a gente vê todas essas testagens das atletas mulheres, quando não existe o mesmo tipo de testagem e preocupação com hormônios com a categoria masculina, né? Então tem uma desigualdade aí estrutural de como a gente organiza um pouco esses dois momentos, né? Na infância e depois no esporte com corpos intersexos já adultos. Bárbara, eu já quero entrar de cabeça nessa coisa da diferença, da desigualdade no esporte que você pesquisou aí por anos. Mas antes, enquanto eu te ouço, me preocupa muito essa coisa da diferença como doença, né? Porque enquanto eu tô te ouvindo, me parece que a maneira como a medicina lida com essa diferença corpórea é quase como se fosse uma doença que precisa ser corrigido ou tratado. Eu posso falar isso? Eu tô exagerando? É visto como uma doença mesmo. Esse é a grande discussão política e identitária das pessoas intersexo hoje. Como não causam risco de vida, a maior parte das variações intersexo, assim, mais de 90% delas, essa angústia de correção muito cedo na vida, na verdade é uma angústia social, uma angústia cultural de fazer com que esses corpos sejam binários, né? Olha aí, hein? O problema não é da biologia, o problema é cultural, classificatório. É da cultura, hein? Olha nós de novo aí, hein? Como eu citei desse bebezinho que teve o seu corpo testado com testosterona sintética para confirmar a designação sexual dele aos 6 meses de idade. E isso é o que acontece, tipo, você não tem uma necessidade de cuidado de saúde, né, de risco de saúde, mas você tem uma necessidade de uma urgência social, porque quando aparece essa genitália ambígua, esses corpos eles não podem ser registrados em cartório. E não pode? A gente precisa, para a gente ser registrado em cartório, um sexo designado pela equipe de saúde que faz o parto da mãe. Então, para isso ser feito, essa equipe de saúde precisa marcar feminino, masculino, numa declaração de nascido vivo. Caramba, caramba. E aí, o que faz? Então, esse documento ele precisa ser marcado. Ele é obrigatório para você dar entrada num cartório e produzir uma certidão de nascimento. Maravilha. E aí, quando acontecem esses casos de genitália ambígua, não se marca. E aí é o limbo um pouco administrativo. A marca do sexo cria uma marca social importante para a tua invenção, né? E para a minha também, para de todos nós, dentro desse modelo de sociedade que a gente inventou. Então, sem essa marca, você não tem como existir do ponto de vista civil. Civil, você não tem direito civil. O problema não é só com os médicos não, hein? Agora a gente vai arrumar briga com os advogados. Alô, advogados! Não me processem.
E não pode registrar a criança? Não, de nenhuma forma. Esse caso que eu citei para vocês, o bebezinho era chamado no hospital de RN, então de recém-nascido da mãe. Sem nome, Ele sem não tinha nome. ele era sem nome, ele não tinha nome, ele não tinha documento, ele não tinha ainda esse pertencimento social aceito pelo Estado. Ele Gente. precisava ter o seu sexo demarcado pela ciência para aí conseguir depois dos 6 meses de idade que ele foi encaminhado pra urologia, que aí ele conseguiu ter a certidão feita de nascimento. Antes disso não, ele estava nesse limbo. E ele ficou quanto tempo nessa situação? Uns 6 meses, mas 6 já tem meses? casos que é mais que isso, eu já acompanhei alguns casos que já beiravam 1 ano de idade, então E a angústia cultural aqui, pesando no colo dessa família por conta do arranjo classificatório, né, vai ser decisivo, dentro desse jogo todo. É uma angústia do estar sem lugar mesmo, né, do estar paralisado ali, diante do teu filho, né, do teu bebê, e daquilo que a sociedade espera de você e do teu filho diante de um caso como esse. tinha uma situação muito difícil mesmo dessa angústia de que não conseguia designar, que demorava para descobrir o melhor caminho, e isso criava um pouco essas urgências, então, familiares e sociais, o que acelera um pouco desse processo de uma correção, às vezes, que é muito feita às pressas, né. Aí precisa correr, né? Porque do ponto de vista social, o maior dano é esperar. É esperar e não ter uma resposta, né? Então essa ambiguidade, ela vai provocar essa corrida, essa maratona dessas famílias para tentar resolver esse negócio. Mesmo que isso traga, eu imagino, danos futuros para esse indivíduo, né? Para esse bebê. Isso causa danos futuros à saúde física e mental dessas pessoas intersexo. Uhum. Então, os relatos da população intersexo hoje na militância, no ativismo, é de que eles, obviamente, não consentiram com essas intervenções, não participaram da anuência por esses processos de saúde, acabam com danos que podem ser danos não só psicológicos e emocionais, mas também, por exemplo, de cicatrizes, de Aham. problemas na própria genitália, né? Porque você faz cirurgias quando essa genitália ainda é de um recém-nascido. Então, a probabilidade desse risco cirúrgico, né, de um dano acontecer é muito grande. São cirurgias que elas precisam ser feitas ainda ao longo da infância para melhorar essa aparência estética, né, do que seria a melhor genitália feminina ou masculina. E aí você passa por várias cirurgias. Que loucura! Que sofrimento! Que sofrimento! Teve casos de adolescentes que eu acompanhei que elas fizeram várias cirurgias para não só fazerem esse contorno da vagina, dessa construção estética do clitóris, mas também do aprofundamento do canal vaginal. Uhum. Isso é um processo muito doloroso e contínuo que requer tempo para você fazer, né, essa definição estética ali da vagina e do canal vaginal. Então, não são processos que acabam ali na primeira infância. Eles continuam com essas operações e correções e cuidados ao longo da vida dessa criança, desse adolescente intersexo. É um processo contínuo e que muitas vezes acaba marcando esse corpo de uma forma que a ambiguidade se apresenta nas marcas desse processo médico, né? Uhum. Você submete esse indivíduo a uma série de cirurgias para que ele ou ela tenha o órgão sexual, com muitas aspas aqui de novo, normal, né? Enquadrado dentro desse sistema binário. Mas no final das contas é tanta intervenção, tanta cirurgia, tanta marca para dar conta, né, que essa marca sexual desejada pela sociedade apareça, que esse indivíduo acaba sendo marcado, né, pela ambiguidade, por conta das cirurgias. Porque quando ele for lá ter relação sexual com alguém, ou ficar pelado na frente de alguém, ou ficar pelado no vestuário, sei lá, o órgão sexual tá marcado, né? É marcado pela cirurgia. Então a ambiguidade tá dada de novo, né? Então, nessas cirurgias, nessas cicatrizes, a falta de lubrificação, por exemplo, é um problema relatado muito, Uhum. desses procedimentos, né. Então, tem questões aí de como o excesso da técnica da medicina acaba gerando mais dano do que proteção e garantia de que essas pessoas cresçam de forma saudável. Bárbara, eu tô amando. E aí, quando eu penso no teu doutorado, é óbvio de novo, né, que é uma ambiguidade que se coloca, mas a ambiguidade que se coloca muito mais no campo como uma categoria de acusação, no campo do simbólico mesmo, do que no campo do biológico, né? Porque você vai estudar mulheres atletas que não tinham nenhuma ambiguidade genital, né? Nenhuma ambiguidade em termos físicos,
mas porque tinham uma performance mais masculinizada, questiona-se se elas são mulheres suficientes para fazer parte do esporte, né? Ou concorrer com outras mulheres dentro do esporte. Como é que você foi para esse outro lado da intersexualidade? E como é que essas mulheres atletas começaram a despertar a tua atenção como pesquisadora? Olha, né, a gente tinha acabado de viver uma Copa do Mundo e era pré-Olimpíadas, pré-Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Então, eu já tinha nas minhas leituras sobre intersexualidade identificado de que o caminho também da regulação esportiva era um lugar dessa normalização do corpo intersexo, né? Dessas ambiguidades que o corpo intersexo apresenta. Tinha esse tema se desvelando um pouco pelo momento social, né, institucional que a gente vivia, e aí foi um caminho um pouco fácil, né, de migrar. Eu também gosto muito de esporte. Eu fiquei pensando, porque quem foi aqui, sei lá, jovem, adolescente, nos anos 90, acompanhava minimamente esporte e Olimpíadas, acompanhava o caso da Edirancy, né, que era essa atleta, concorria no judô feminino, tinha sempre um questionamento por conta dos traços masculinos dela, se ela podia ser categorizada ou não dentro desses, se ela podia participar ou não. E ela era sempre acusada, né, de não ser mulher suficiente. Mas mais do que isso, uma acusação de masculinidade, né? Não era só que ela não era uma mulher suficiente, mas que ela era uma mulher que tinha traços masculinos, quase um homem competindo com mulheres. E aí você acirra de novo a desigualdade entre homens e mulheres, né? Que era isso, um homem que sobra, né? Um homem que tem mais concorrendo com mulheres, né? Claro. O que é acusação de masculinidade, né? De virilidade, de que, ela na verdade é um homem dentro da categoria feminina. As entidades esportivas, elas vão se formalizar e se desenvolver enquanto essas instituições também importantes para a sociedade ocidental, para as sociedades modernas, no mesmo momento que esses Estados-nações estavam se consolidando. Então, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional é criado, né, e começa a refazer os Jogos Olímpicos na era moderna, nessa virada do século XIX para o século XX, onde a gente estava começando a pensar sobre ciências psi, a gente estava começando a fazer descobertas dos hormônios. Então é esse lugar onde a ginecologia, por exemplo, estava também começando a cuidar do corpo da mulher e da fertilidade. Então, olha, Bruno Latour, hein? Bruno Latour talvez seja o autor mais importante aqui para tentar entender esse processo da modernidade. Compre o livrinho dele, hein? Compre o livrinho dele, Jamais Fomos Modernos. Ele vai mostrar como o século XIX foi pautado por uma ideia de tentar dividir tudo em caixinhas. Todo mundo estava dividido em caixinhas. As ciências, ou a capa do jornal, tudo quando era buraco. Você começou a achar que tudo precisava ter um lugar. E aí, o que aconteceu? A gente de lá pra cá foi se dando conta que toda vez que você coloca o mundo dentro de caixinhas, sobra um bocado de mundo pro lado de fora. Sobra um bocado de mundo pro lado de fora. É um campo muito comum onde essas instituições começam a nascer e se difundir com essas mesmas preocupações sobre o corpo, né? E sobre esse corpo digno de ser gerido socialmente, de ser reconhecido socialmente. E essa caixinha no esporte são homens e mulheres. Só que aí, quando esse movimento olímpico nasce, por exemplo, eles não tinham nenhum interesse de que mulheres participassem dos Jogos Olímpicos. Várias mulheres que eram atletas ou eram educadoras, né, físicas, elas começaram a se organizar politicamente em coletivos para fazer jogos paralelos ao movimento olímpico. E aí, só por ter essa pressão social, que elas acabaram sendo integradas de uma forma muito tutelada a esse movimento olímpico. Ou seja, eu quero dizer que elas, então, puderam participar dos jogos, mas não de todas as modalidades. Então, modalidades que os gestores, homens, como o próprio Pierre de Coubertin, que é o grande idealizador dos Jogos Olímpicos modernos, consideravam, então, dignos, né, para o corpo feminino, para essa mulher performar, produzir e estar publicamente ali competindo. Quais modalidades aí, por exemplo? Me dá um exemplo, que eu não entendo nada de esporte. Por exemplo, a gente pode pensar nas corridas, né? As corridas a gente hoje considera uma coisa normalizada. Todo mundo pode correr, é normal. As pessoas correrem longas distâncias, fazerem maratonas. Todo mundo fala disso atualmente de uma forma muito fácil, né? Integrada. Mas antigamente as mulheres não poderiam competir em corridas, e ainda mais em distâncias consideradas longas. Então, assim, por exemplo, os 800 metros. As mulheres só puderam competir em Roma, nos Jogos de 1912.
1960. Enquanto isso, durante 60 anos, só os homens poderiam competir nessa distância considerada muito prejudicial para o corpo feminino. Elas podem participar, sim, mas de uma forma muito desigual, muito tutelada e não de todos os esportes possíveis, porque era considerado que esportes masculinos demais, viris demais, brutos demais, poderiam machucar e prejudicar o corpo feminino e essa reprodução da mulher enquanto esse lugar de idealização de uma reprodução da nação, da família e tudo mais, que a gente vem falando aqui dessa importância de classificação e de reprodução social. E se a gente está pensando aí em classificação, em reprodução e em controle, é um prato cheio, né? Para testar e descobrir quem é homem, quem é mulher, quem não é, quem deveria ser, o que a gente deveria fazer para o outro ser aquilo que a gente queria que ele fosse. E teste. Então, as testagens em torno das atletas intersexo e hoje das atletas transexuais aparecem nesse mesmo lugar de não queremos que mulheres entrem na empreitada olímpica. Ô, Bárbara, e como é que se davam essas testagens? Essas testagens, então, elas começaram a existir de várias maneiras. A ciência, ela começa a embasar como essas testagens se atualizam. Então, existia essa preocupação em relação à reprodução da mulher e essas modalidades consideradas viris e brutas demais. Então, quando aparecia uma mulher considerada muito ambígua, muito masculina, começava a ter essa preocupação compartilhada dos gestores esportivos, da mídia esportiva, para que essas mulheres fossem testadas. Mas isso é desde quando, Bárbara? Isso já documentado desde a parte da década de 30. Então, aos poucos, elas começaram a ser testadas visualmente. Elas entravam nas modalidades, nas competições internacionais, elas precisavam passar por uma junta médica, onde eles observavam o corpo delas para esses sinais de ambiguidade ou de masculinidade, e aí, consequentemente, de uma fraude, né, de um homem se passando por uma mulher, ou de um caso de intersexualidade que não deveria estar aqui na categoria feminina. E a medicina tá lá, né? Reforçando, endossando esse padrão moral de sociedade, né? Essa preocupação moral e social se aparentava ali na forma como a medicina começava a se articular com o esporte, investigando o corpo dessas mulheres. E aí, das inspeções visuais, a gente começa a ter que ter mais tecnologias. Então, são tecnologias que se afinam e se aprofundam e começam a ser de testagens cromossômicas. Você começa a ter uma identificação se era o XX ou o XY, por exemplo. E aí, depois, se eram as testagens hormonais. Então, você começa a ter, já para a década de 60 e 70, essa preocupação com as substâncias dopantes também revela o mesmo mecanismo que vai atualizar a testosterona como um lugar de observação, então, dessa diferença de sexo e gênero na categoria feminina hoje, né? Em como essas regulações esportivas fazem essa investigação, essencialmente hoje pela testagem hormonal. Eu pirei no teu tema porque eu acho que ela traz uma articulação entre um binômio da natureza e a cultura, quase peleando entre si, né? Quando a natureza não consegue entregar aquilo que a cultura quer para ela acalmar, a cultura vai lá e dá um jeito da natureza resolver, e quando a natureza não consegue responder aquilo que a cultura quer, também eles vão ficar nesse embate. E tô te perguntando isso porque quando a gente tá falando dessas primeiras testagens, ou da dúvida que surge sobre mulheres dentro do esporte, né? Se elas são mulheres suficientes para participar, disputar com outras mulheres, é também no campo da performance. A performance aí tá inventando esse corpo também, né? Exatamente. E isso apareceu ao longo de todo o século XX. Começa, então, a investigação, a observação pela aparência, pela expressão de gênero dessas atletas. Estavam questionando se tinha cara e jeito de mulher, né? Se eram consideradas muito masculinas, muito virilizadas, ou com esses traços ambíguos, aí sim começa a existir uma necessidade de investigar com mais cuidado. Então, aí ela passa para a inspeção visual, para os testes clínicos, né, para o hormônio e para a definição do sexo cromossômico. Mas você começa com essa ansiedade da observação, da expectativa de gênero mesmo. Isso está ali na performance. Mas vamos voltar aqui na Ednancy, que a gente já falou um pouquinho ali em cima, que eu acho que é um caso muito emblemático dessa loucura classificatória. E é muito representativo do sofrimento todo que isso pode gerar, né? Eu consegui uma entrevista
com ela, né, fazendo um pouco dessa história de vida, dessa trajetória esportiva e profissional dela. Uhum. E é uma história muito difícil da gente conseguir digerir coletivamente por isso, porque ela passa por muitas provações para ela estar ali competindo. A Edna Nancy, então, é uma atleta judoca, né? Competiu em alto rendimento pelo Brasil, pela seleção de judô. Ela ganhou já mundiais, mais bronze, e também Jogos Pan-Americanos. Ela era maravilhosa, mas não teve, né, nenhuma medalha olímpica. Aí não tô falando em demérito a ela. Tô falando que esse argumento não se sustenta, né? Isso aparece na nossa conversa, na narração de vida que ela faz, como um ponto até de atenção. Ela fala assim: por quê? Se eu era tão fora da curva assim, se eu era tão tida como uma pessoa muito masculina, muito virilizada, por que eu não sobrava atleticamente? Por que eu não vencia tudo? Gênia, hein? Gênia. Porque se todos nós, quanto sociedade, consideramos que Edna Nancy era um ponto fora da curva, era um corpo muito estranho para estar na categoria feminina, por que ela não sobrava e ganhava de todas as atletas em todas as competições que ela participava? Vou fazer uma pergunta retórica. Por quê? Por quê? Porque não é só sobre isso, não é sobre só hormônios e variações intersexo e como esses corpos estão ali no esporte, né? Não é só porque ela não tinha cara nem jeito de mulher como a medicina ou o Comitê Olímpico queriam que ela fosse, né? Não é só isso, né? E ela narra um pouco, então, de todo esse processo de como ela veio da Paraíba para São Paulo e como ela começa a competir profissionalmente na região de Guarulhos, de São Caetano do Sul, começa a ser cobrada, justamente por isso, porque observavam que ela era uma pessoa ambígua, masculina para a categoria feminina. E aí, nesse constrangimento público e coletivo, a Federação de Judô começa, então, a auxiliá-la num processo de vamos ver, então, o que tem aí em relação à sua saúde, à sua condição, e a gente vai fazer esse tratamento com você. E aí deu no quê? Deu no quê, Bárbara? Aí ela descobre esse testículos atrofiados que ela retira, que produzia então uma quantidade de testosterona que não dá para saber exatamente qual era, mas era uma taxa que foi considerada então ruim no corpo dela, que poderia eventualmente atrofiar e se desenvolver num câncer. E aí em todas as entrevistas que ela faz, atualmente também saiu entrevistas novas com ela sobre a história de vida dela, ela fala que essa narrativa das equipes médicas falando de câncer, que foi uma preocupação muito grande, e aí ela faz a cirurgia para retirada desse testículo atrofiado, mas o que também ela me relata e aparece então como um ponto que fala da cultura fazendo corpo e fazendo sexo. Mas aí vão lá e fazem alguma cirurgia? Fizeram também uma correção estética da genitália dela. Fizeram um refinamento ali do clitóris dela. Cirurgia foi estética, anestética. Não teve nada a ver com o desempenho. Fizeram também uma correção estética de um corpo que precisava, para evitar esse constrangimento coletivo dentro das competições e aparentar que essa genitália, esse clitóris fosse considerado efetivamente feminino. E aí ela dá anuência, ela faz essa cirurgia e ela começa então a relatar como isso foi um ponto de mudança. E qual foi a virada? O que mudou nesse jogo? Ela continuou passando por várias outras acusações, porque as pessoas não viam efetivamente que na genitália dela ela tinha feito um ajuste, ou que ela tinha retirado uma gônada e a taxa de testosterona tinha normalizado. As pessoas só viam o corpo dela ainda considerado ambíguo e continuavam falando que ela não merecia estar na categoria feminina. Que loucura, que difícil. Coitada da Edna Nancy. Eu não tinha dimensão desse negócio. Esse processo dela continuar a ser invalidada enquanto uma atleta que estava se doando ali para o time Brasil, né, para a seleção brasileira, para competir nacional e internacionalmente. A mídia especulava sobre o corpo dela, sobre a biologia dela, e que a machucava muito, buscou então esse cuidado em saúde para evitar justamente essa persistência dessas acusações. Pouco do que a gente está falando, né, essa ansiedade de correção desse corpo intersexo, mesmo em atletas adultas, se dá pela estética, pela aparência, pela performance.
e não apenas pelo que a gente considera do biológico, né, do natural do corpo humano. Ô, Bárbara, os assuntos dos hormônios aqui sempre geram muito debate, né? Esse tema é central do ponto de vista da medicina, né? E foi internalizado por todos nós, está no senso comum, está diretamente conectado com os sinais de uma masculinidade ou de uma feminilidade, né? Essa coisa que a gente ouve para tudo quanto é lado. Tem mais testosterona porque é homem. Ou tem mais estrogênio, estrógeno, sei lá, porque é mulher, e por aí vai. E aí, inclusive no último episódio, a gente falando sobre os hormônios, por conta do papo com a Ana Paula do Geis, deu um burburinho danado aqui. Me ajuda a entender um pouco melhor esses hormônios. Essas ciências hormonais, elas aparecem nesse momento onde essas instituições médicas também estavam se formando. A ginecologia enquanto um lugar de cuidado preferencial da saúde da mulher, né? O esporte como esse lugar de classificação social desses corpos masculinos ou femininos para essa performance atlética. Então, a ciência hormonal começa a aparecer como esse lugar privilegiado para fazer esse reforço de autoridade mesmo do que significa, então, ter um corpo masculino ou feminino, né? Então, à medida que essa ciência avança, a tecnologia se torna cada vez mais minuciosa em termos da gente identificar, então, deficiências hormonais, por exemplo, a gente também tem um outro processo de medicalização, né, como a gente cunha dentro das ciências sociais, que seria esse momento onde questões não relacionadas à saúde se tornam um campo de gestão da medicina. Isso muda tudo, né? Então a gente passa a querer, desejar otimizar o próprio corpo para além de um benefício de saúde. A gente começa a querer fazer a prevenção. A gente quer otimizar o nosso corpo para que ele seja o melhor possível e que a gente aumente essa capacidade de bem-estar e de uso desse corpo otimizado, bem desenvolvido, bem saudável. Então, essas preocupações começam a se disseminar socialmente e, à medida que essa indústria também farmacêutica começa também a se fortalecer com esses medicamentos de base hormonal, a gente começa a ter um uso off-label muito importante que aparece também no esporte. Ele começa a ser utilizado ali no mundo do esporte para você otimizar esse corpo, então a musculatura, a resistência anabólica, a capacidade de oxigenação desse corpo para o esporte, para melhorar a performance esportiva, mas na verdade esses medicamentos não são criados, sintetizados, difundidos para essa função de organizar ou melhorar um corpo esportivo, um corpo atlético. Então a gente começa a ter um uso muito disseminado socialmente, principalmente agora para essa virada do século XX para o século XXI, onde a preocupação com esse corpo otimizado significa que a gente tem que ter um corpo onde ele não é mais só saudável, ele tem que ser um corpo muito bem atento e pronto, né, para viver essa realidade cada vez mais acelerada. Um corpo apto e pronto para viver qualquer tipo de coisa, né? Então a gente não pode estar com sono, a gente não pode estar cansado, a gente tem que estar sempre com o corpo muito disposto e muito pronto para viver essas relações e esse corpo mais apto para participar de todos esses ambientes. Então a gente tem isso no esporte, a gente tem isso na academia. Então, com todos os usos de esteroides anabolizantes dentro das academias para fazer com esse corpo, né, principalmente o corpo masculino de homens, seja musculoso. Sim, e aí, né? consequentemente, que esse corpo musculoso significa que esse homem, ele é um homem másculo, é um homem viril, é um homem ativo, às vezes é um homem que aparenta ser um homem violento, forte. Aí você começa a ter várias distinções sociais onde o uso daquela substância hormonal te leva não só para um refinamento ou otimização física, mas também moral, de atributos que são considerados bons para aquela parcela de homens de masculinidade reproduzirem. A gente começa a usar os hormônios como uma forma de mediação mesmo para acessar esses lugares de distinção. E eu acho que, nesse ponto, o uso, por exemplo, de hormônios ou a ideia de que hormônios masculinos existem em corpos femininos em alta quantidade faz essa bagunça de atributos, Michel, onde justamente a ideia de virilidade é um perigo para existir no corpo feminino. E é um dos principais perigos dentro dessa regulação esportiva na categoria feminina.
é de que esses corpos dessas mulheres intersexo, né, corpos ambíguos, masculinos, eles façam uso de uma testosterona, de uma virilidade que deveria ser só excelência de um corpo masculino, por essência, vamos dizer assim. Então, é um problema social. Isso é maravilhoso, porque quando você pensa, mesmo em homens e mulheres, né, que não nasceram intersexo, não foram categorizados como tais, e aí em algum momento começam a se valer, dos hormônios, é para tentar também apaziguar a ambiguidade, né. Essa mulher sem estrogênio, ela toma estrogênio para apaziguar a ambiguidade, a possível ambiguidade. E esse homem dobra a aposta dele na testosterona para ficar mais macho ainda, por conta desses sentidos que a gente vai dando. Testosterona é sempre atrelado a ela, uma certa masculinidade, né, uma disposição, Uhum. a gente atribui sentidos aos hormônios, né. Com certeza. E aí quando as mulheres começam, por exemplo, a usar chip de beleza, né, então Isso. começam a usar esses medicamentos também de base de hormônios androgênicos, então, né, que a gente reconhece como mais masculinos. Na verdade, elas acabam sendo bem recebidas, porque elas ficam secas, né, elas Uhum. ficam muito ativas, Uhum. ficam com a aparência de mulheres mais esbeltas, Uhum. mais potentes. Isso, na verdade, acaba reformulando o próprio conceito de feminilidade, que não é mais essa feminilidade onde as mulheres são só aquela imagem, né, de uma mãe, de uma mulher graciosa, do início do século XX, onde isso era reproduzido como desejo. Hoje, a nova feminilidade quer esse hormônio mais masculino, está consumindo esses medicamentos e tecnologias para justamente, a partir desse uso, dessa otimização, se tornar mais feminina. Mas é uma Uhum. feminilidade que passa pelo uso da testosterona. Ela é diferenciada. E, enfim, é um caminho muito, muito curioso, né, de como a gente vai embaçando, misturando essas fronteiras hormonais para fazer corpos de homens e mulheres a partir de uma ideia do que é natural, mas que está o tempo inteiro sendo mediado pela cultura e por como a gente vai usando esses saberes e tecnologias para fazer essa redefinição dessas fronteiras e dessas classificações morais e sociais, né. É o tempo inteiro assim, Michel. E tudo que é ambíguo é perigoso na cultura, né. Completamente, completamente. É o caso dessas atletas, quando essas entidades esportivas percebem essas taxas elevadas de hormônios masculinos, seria um perigo para contaminar toda a categoria feminina. Seria a ideia da própria biologia, dessa biologia que para mulheres tem que ser de determinada maneira, para homens de determinada maneira, e o que faz a distinção operar são esses níveis de testosterona e os atributos morais que atribuímos para eles, como a ideia de força, de resistência anabólica, de virilidade, de intenção. Então, as mulheres assumindo um pouco fisicamente com as taxas de hormonais elevadas e materialmente, né, na performance delas. Então, essa questão de sobrar atleticamente é um atributo que a gente cola com a masculinidade, com atletas homens. Mulheres não podem sobrar atleticamente, porque se isso acontecer, é perigoso. Contamina essas fronteiras corporais e morais. E aí precisa diminuir as taxas, fazer cirurgias e, no limite, um banimento esportivo, que é o caso da Caster Semenya hoje. Ela parou de dar anuência a esse tipo de intervenção e, consequentemente, foi banida, né. Então, hoje ela não compete mais no atletismo internacional, porque, ela parou de participar e de aceitar esse tipo de investigação e de correção do seu próprio corpo, biológico mesmo, para conseguir estar na categoria feminina de uma maneira mais debilitada, mais mediada pela própria medicina. Ela não faz mais isso. Então, nem sempre isso é um fator que vai gerar, né, uma forma de você sobrar e competir muito bem, como acontece na Caster Semenya, como também a Ednancy retomava, né. É uma questão ali que a gente coloca mais na conta da cultura, dessa imaginação que a gente reforça sobre esse domínio, esse poder da testosterona e da masculinidade, como esse lugar de sobrar, de ter uma intenção, de ter uma força e uma resistência, enquanto a feminilidade, a gente ainda está aprendendo sobre quais são os limites e o que ela pode se atrelar dentro do campo esportivo para ser reconhecida como um lugar que também tem esse espaço para sobrar, ser um lugar mais heróico, vamos dizer assim, e que essa contaminação aí pelo poder, né, pela força, não desembarace toda a ideia de feminilidade que foi ao longo do tempo sendo construída e reforçada sobre quem são essas mulheres e como elas podem competir ali naqueles espaços.
Maravilha. Eu adorei, hein, Bárbara? Muito obrigado, hein? Aprendi a beça contigo. Obrigada a você, Michel. Adorei estar aqui. Se você curtiu o nosso papo, segue a gente no teu tocador de podcast preferido. Dá 5 estrelas e também acompanha todos os vídeos que a gente tá lançando por aí nas redes sociais. Que, tamo malhando o corpinho pra ficar bem gostoso pra vocês. E deixa eu te falar um negócio. Você sabe que coisa boa, igual a gente tá te apresentando aqui, a gente não faz sozinho. A gente faz muito bem acompanhado de uma trupe. A pesquisa desse episódio ficou por conta de Fabiola Gomes. O roteiro e a apresentação estão na minha mão. A captação, a sonorização e a edição de áudio é da Voz Ativa Produções. A vinheta é do Estúdio Cavalo. Todas as artes que você vê por aqui nas redes sociais foram criadas por Diego Oliveira e Juliana Silva. E quem comanda os posts e a pós-produção é a Carla Viveiros. Mas quem manda em todos nós, em mim, na Fabiola, na Voz Ativa, no Estúdio Cavalo, no Diego, na Juliana e na Carla, é Carolina Pisa, que equilibra as peças, os cronos e as cabeças, para a gente conseguir chegar até aqui. Um muito obrigado a todos.